Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 276, hoje é sexta-feira, 8 de março de 2024, uma semana complicadíssima em vários lugares. Vamos começar logo com a nossa síntese da geopolítica na semana, e o tema mais importante que trago para vocês é o risco de que Rafah, a última cidade da faixa de Gaza, seja invadida pelas forças israelenses a partir deste domingo, podendo ser inclusive no domingo, que é o primeiro dia do Ramadã para os muçulmanos, e foi o prazo que o governo israelense tinha dado para que o Hamas libertasse os reféns. As negociações lá no Cairo fracassaram e não há expectativa de que até domingo possa mudar a situação e o Hamas liberar alguns reféns. Não temos indícios sobre essa possibilidade. Por isso, essa é a grande preocupação do momento. A semana lá na região, o destaque foi a tentativa de negociação lá no Cairo para um cessar-fogo durante esses 40 dias do Ramadã, e também a libertação dos reféns, com a troca por prisioneiros palestinos em prisões israelenses, e como eu falei, isso não aconteceu. Também essa semana acompanhamos vários lançamentos por paraquedas de ajuda humanitária na faixa de Gaza, e o anúncio ontem por parte dos Estados Unidos de que estão planejando, inclusive, enviar ajuda humanitária para Gaza pelo mar. Não é uma tarefa muito fácil, porque Gaza não possui um porto, então, assim, os Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos terá ali que improvisar para poder chegar nas praias de Gaza a ajuda humanitária. E aí fica aquela questão: os Estados Unidos fazendo isso tudo de ajuda humanitária com lançamento, mas deixando Israel continuar conduzindo a guerra da maneira como está conduzindo e vetando as resoluções de cessar-fogo. Já vetou 3 vezes as resoluções de cessar-fogo no Conselho de Segurança. A última, falei aqui para vocês, 13 votos a favor do cessar-fogo, uma abstenção que foi o Reino Unido, e apenas os Estados Unidos sendo contrários ao cessar-fogo. Ou seja, situação bastante difícil lá em Gaza. Também em paralelo, a Rússia tentando já atuar como mediadora junto aos palestinos, bastante interessante. Eu não vi muito isso na mídia brasileira. Ocorreu essa semana lá em Moscou uma reunião de representantes da autoridade palestina, do Hamas e de outros grupos políticos palestinos, juntamente com as autoridades russas, e a Rússia tentando costurar um governo de coalizão palestino, já talvez antevendo aí, num momento mais para frente, a possibilidade real de criação de um Estado palestino, que teria que, obviamente, ter um governo viável, um governo de coalizão, porque esse também é um problema atual. Na região da Cisjordânia, lembrando que a Palestina tem essas duas regiões, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, muita violência essa semana. As forças israelenses entraram em várias cidades lá da Cisjordânia, em Ramallah. Continuam os ataques dos colonos israelenses à comunidade de palestinos dentro da Cisjordânia. Lembrando que a ONU proíbe a existência de colônias israelenses dentro da Cisjordânia, mas elas existem. Outra notícia importante dessa semana, na minha avaliação, muito discutida pelos meios de comunicação, a ida aos Estados Unidos e ao Reino Unido do general Benny Gantz, que é o grande rival político de Netanyahu. Atualmente ele faz parte do chamado gabinete de guerra, em função aí desse momento, a partir do 7 de outubro, o Benny Gantz, mesmo sendo rival político do primeiro-ministro Netanyahu, o Benny Gantz ele aceitou fazer parte desse, digamos assim, desse gabinete de guerra que eles chamam, mas sem autorização do Netanyahu. Foi aos Estados Unidos se encontrar com autoridades americanas e depois ao Reino Unido. Por que Benny Gantz? O que Benny Gantz foi fazer nos Estados Unidos e no Reino Unido? Não temos claramente essa resposta, mas podemos aí pensar na possibilidade aí do momento que a parte militar do conflito terminar,
Como já falei algumas vezes para vocês aqui, acredito que a sociedade israelense vai derrubar o governo do Netanyahu e o Benny Gantz surge aí com um nome de centro, um nome um pouco mais equilibrado, não tão radical como a atual coalizão que está no poder em Israel. Aliás, sobre isso, recomendo vocês assistirem a entrevista do professor Yuval Harari, um professor israelense, na rede de TV do Reino Unido, Sky News, que está disponível no YouTube, onde, num determinado momento da entrevista, ele fala de maneira bastante interessante sobre a divisão política que tem hoje em Israel. Nem todos os israelenses concordam e nem todos os judeus do mundo concordam como o atual governo do primeiro-ministro Netanyahu está conduzindo o conflito lá na Palestina, lá em Gaza, mais propriamente dito. Com relação ao Oriente Médio, também destaco as eleições legislativas que ocorreram no último dia 1º de março, lá no Irã, com uma vitória dos ultraconservadores, ou seja, o parlamento iraniano bastante conservador e, como era previsto, uma baixíssima presença dos eleitores. Cerca de 41% são os dados oficiais, 41% dos eleitores que poderiam votar, votaram efetivamente. E fechando a questão do Oriente Médio, os Houthis seguem perturbando a vida ali da navegação no Mar Vermelho, no Golfo de Aden, e essa semana os 3 primeiros mortos, 3 marinheiros mortos, tripulantes de um navio mercante que foi atingido por mísseis lançados dos Houthis de terra. Vamos lembrar que na semana passada eu mencionei aqui com vocês o primeiro afundamento de um navio mercante atingido por mísseis dos Houthis. E agora, essa semana, as primeiras 3 mortes em razão de mísseis lançados de terra pelos Houthis. Impressionante como que um grupo de revoltosos num país dos mais pobres do planeta está conseguindo tocar esse tumulto todo ali naquela região. Logicamente, ajudado pelo Irã, mas mesmo assim impressionante como os países do Ocidente, especialmente Estados Unidos, Reino Unido e agora os países da União Europeia que estão ali na região, não conseguem realmente neutralizar os Houthis. Segundo tema para vocês, os drones ucranianos afundando mais um navio russo essa semana. É o assunto de destaque que trago em relação ao conflito na Ucrânia. Lembrando a vocês, maior conflito militar na Europa desde o término da Segunda Guerra Mundial em 1945. Gosto sempre de lembrar isso. Um navio da Marinha Russa que estava se aproximando do Estreito de Kerch, onde tem aquela ponte, um navio patrulha da Marinha da Rússia, foi afundado por drones ucranianos que atacaram ali simultaneamente o navio. A Ucrânia divulgou depois vídeos desse ataque. Obviamente a Rússia não se pronunciou, mas temos aí diversas fontes, inclusive de russos, de que efetivamente o navio afundou. Os drones marítimos, na minha avaliação, o grande destaque desse conflito em termos de novidade militar, mas sabemos que não, apenas os drones marítimos não vão resolver a situação da Ucrânia, mas chama atenção para nós porque isso envolve aí novas táticas, como se defender desse tipo de drones, né? São pequenos, são muito rápidos, então as marinhas elas agora estão estudando esse novo componente na guerra naval, esse novo ator, digamos assim, na guerra naval, que são os drones marítimos, que a guerra da Ucrânia está trazendo para a gente aí bastante. A esquadra russa do Mar Negro, que tem a sua principal base em Sebastopol, com muita dificuldade de operar no Mar Negro, justamente em razão da presença desses drones ucranianos. Eles são muito mais baratos do que os navios e muito pequenos, muito difíceis de serem detectados pelos radares, e os ataques são realizados à noite e acabam aí causando um prejuízo danado para a esquadra russa do Mar Negro. Também destaco essa semana, saiu nas várias mídias, um vazamento de um áudio entre militares alemães e militares ucranianos sobre a possibilidade da Alemanha fornecer para a Ucrânia mísseis com capacidade de destruir aquela ponte que liga a Crimeia ao território russo. Obviamente é um alvo militar importantíssimo para a Ucrânia, porque ali é ligação logística
do território russo com a Crimeia, e essa ponte ocorreram já 2 tentativas de destruição dela por explosivos, e esse áudio foi interceptado, e o governo russo obviamente deu destaque a isso, mostrando que a OTAN está realmente contra a Rússia, mas nada demais. Na minha avaliação, todos já sabiam, todos sabem que a OTAN está realmente envolvida no conflito, apoiando bastante a Ucrânia, e os militares da OTAN, dos países da OTAN, estão em comunicação constante com os militares ucranianos por diversos motivos, e isso aí não foi nada. O problema foi o vazamento desse áudio, porque, segundo as fontes, foi uma comunicação feita aí por um canal aí de videoconferência aberto, sem nenhuma criptografia, o que foi, na minha avaliação, um vexame, especialmente para a Alemanha, um país aí com nível tecnológico tão elevado. E, fechando a questão do conflito na Ucrânia, ontem foi entregue lá em Washington a carta, digamos assim, formalizando a entrada da Suécia. Eu comentei com vocês na semana passada que o parlamento da Hungria foi o último país a ratificar a entrada da Suécia, mas é necessário um documento formal da Suécia ao país que, digamos assim, coordena todas as ações da OTAN. O Tratado de 1949 foi assinado lá em Washington, e por isso os Estados Unidos receberam ontem essa carta da Suécia, ou seja, desde ontem a Suécia é formalmente o 32º aliado da OTAN, 32º país da maior aliança militar do planeta. Isso é importantíssimo. Vamos para o Estamos de Olho na situação do Haiti, cada vez mais crítica. No último domingo foi decretado estado de emergência no país, em função de que no sábado à noite gangues entraram na principal prisão do país e libertaram quase 4.000 prisioneiros, mataram vários dos prisioneiros que eram de gangues opostas. E o primeiro-ministro do Haiti, que está fora do país, porque ele foi participar da reunião do CARICOM lá na Guiana e depois voou para o Quênia, ele não consegue voltar para o país porque o aeroporto de Porto Príncipe, capital do Haiti, está tomado por essas gangues. Ou seja, o país totalmente fora de controle. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, preocupadíssimo com a situação, e não sei como vão resolver. Os rebeldes, esses elementos dessa gangue, dizem que o primeiro-ministro ele precisa renunciar e tem que decretar novas eleições. Então estamos de olho, uma situação crítica. Hoje a pior crise no continente americano no Haiti. Outra questão que estamos acompanhando, as 2 sessões na China, é um evento anual muito importante, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, são cerca de 3.000 delegados, e a Assembleia Popular Nacional, no total. São 2 eventos em paralelo, por isso que se chama de 2 sessões. A Conferência Consultiva envolve aí várias personalidades do país, empresários, até artistas, que, como o próprio nome diz, é um órgão consultivo, não é deliberativo, e a Assembleia Popular Nacional, com 3.000 delegados aí de todo o país, de todas as cidades e regiões da China, deliberando vários assuntos. Novidades até o momento, que já foram anunciadas. O orçamento, o PIB para esse ano, anunciado pelo primeiro-ministro, em torno de 5%, como foi em 2023, e também o aumento do orçamento de defesa em 7,2%, o orçamento de defesa da China subindo para 230 bilhões de dólares aproximadamente, o segundo maior orçamento de defesa do mundo. A segurança em Pequim muito reforçada, a informação que temos aí de contatos que possuímos em Pequim é que a cidade há muitos anos não está tão policiada, a presença militar por todo canto e parando os ocidentais nas ruas e perguntando de onde vem, de onde vai, pedindo identificação. Ou seja, a situação na China, especialmente em Pequim, de muita segurança em função desse mega evento. E também, nesse ano aí de muitas eleições pelo planeta, o destaque da semana, a desistência da candidata republicana Nikki Haley, ou seja, caminho livre para o ex-presidente Trump se tornar o candidato do Partido Republicano para as eleições de novembro, a super terça-feira.
que são 15, as primárias que aconteceram em 15 estados, o Trump venceu em 14, a Nikki Haley venceu em apenas um estado e aí ela acabou desistindo das eleições. Esse final de semana, domingo, teremos eleições em Portugal e no outro final de semana, também importante, eleições na Rússia, mesmo a gente achando difícil que essas eleições ocorram de maneira democrática, mas são eleições importantes num país fundamental aí no sistema internacional. E fechando, como sempre, com boas notícias, foi divulgado por um grande banco de investimentos brasileiro, a notícia, a confirmação de que o Brasil, um estudo confirmando que o Brasil, em 2023, foi mais uma vez o maior exportador de alimentos do mundo em volume. Veja bem, em 2023, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil foi o maior exportador de alimentos em volume, em quantidade de todo o planeta. Essa é uma notícia muito importante, mostra a força do agro e a força do Brasil. Eu sempre falo que nós não devemos ter vergonha do nosso agro, muito pelo contrário, devemos ter muito orgulho do nosso agro, da nossa Embrapa, mas não podemos ser apenas um país agrícola. Esse é o ponto que eu gosto sempre de enfatizar. Nós precisamos ter também uma indústria forte, desenvolvimento de alta tecnologia, estamos falando tanto de inteligência artificial, semicondutores, tecnologia espacial, ou seja, tem muita coisa de alta tecnologia que nós precisamos avançar, mas a boa notícia da semana, esse dado que eu tenho certeza que vocês irão gostar e irão se orgulhar. Com isso, fecho mais um Conexão Geo, agradecendo demais a confiança de vocês no meu trabalho. Se vocês gostaram, deixem o seu like, façam comentários no YouTube, façam comentários no Instagram, nas redes sociais e compartilhem com seus amigos. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.